Religião. Religar os elos em comum com um princípio humano universal, a doação. Doar-se é um trabalho aparentemente leve, deveria ser. Um sorriso, uma risada, um pão, uma palavra de incentivo. O desejo de tornar melhor a própria vida, melhorando a do outro. Então, por que o egoísmo, a divisão? O desejo de ter uma boa vida não se sustenta sem a melhoria da vida do outro. Se há um único homem infeliz no mundo, não há felicidade possível. Satisfazer o próprio desejo não se sustenta na solidão. No afeto, precisa de um outro. Assim no sexo, na amizade, no amor. A fome não se sacia numa só boca. O egoísmo é uma burrice atávica. Se todos agíssemos pela melhoria uns dos outros, ninguém viveria mal. Então, por que tão mal se vive? Há o egoísmo familiar, as escolhas, as amizades, os filhos, os irmãos, os povos. Não seria mais pleno falar em família humana? Se todos feitos da mesma carne e carência, qual a real divisão? Religião. Religar os elos para alcançar um sentido de vida maior que a vida mesma. Um Deus que nos torna imortais na fome de eterno, em cada instante de doação, em cada instante de alegria, expressa em cada união com quem amamos. Mas escolhemos amar ou o amor nos escolhe? O amor brota como um rio e escorre até a fonte, ou construímos cotidianamente a nossa vontade de amar para além da nossa escolha? Aos que matam por amor e aos que ressuscitam por amor. Aos que, em nome do amor, por um povo, raça ou etnia, escolhem odiar, em guerras, campos de concentração, ruas, searas políticas, redes sociais. O amor, por vezes, toma a forma de quem supõe amar e destrói mesmo o amor. Mas o amor segue incancelável, nos olhos do filho recém-nascido, no último olhar nunca esquecido da mãe que se foi, ou na terna e eterna esperança de religar-se ao elo primeiro que fundou o nosso amor. Religião é religar-se ao que em nós nunca morre e está sempre nascendo. Vamos às atualidades que são sempre atuais, no nosso bloco Atemporal. Um homem jovem, nascido em 1987, carismático, bem-sucedido, apresentador, palestrante. Eu poderia estar falando de um astro de televisão, mas não. Posso garantir que é um líder religioso. Conversamos hoje com o nosso Rav Rabino Sani. Tudo bom, querido? Como vai, Adriles Jorge? Que prazer estar com você na estreia aqui do seu programa Inclassificável. Inclassificável. Eu queria te perguntar, primeiramente, como é que a gente classifica Deus na nossa vida? Qual a necessidade e a classificação de Deus na nossa vida? É para que a gente tenha um sentido maior do que a vida mesma, que nos empurra para frente? Deus é o autor da vida. Ele foi, é e será, onisciente, onipresente, onipotente. Ele está dentro de você, está dentro de mim. Ele soprou dentro de cada ser humano a alma divina, que é uma partícula. Quem sopra, sopra de dentro para fora. Então, se ele soprou dentro de cada um de nós a vida, ele está dentro de nós. Então, quando nós imitamos o seu caminho, a bondade, a criatividade, quando a gente se espelha nessa força maior que torce pela nossa vitória, que torce pela nossa alegria e que quer que a nossa existência física seja bem-sucedida, é a fonte de tudo, é o propósito maior da existência de cada um de nós. Rabino, há quem diga que o homem teria criado Deus à imagem e semelhança do ideal de uma perfeição. Qual a prova cabal da existência de Deus nas nossas vidas, fora de nós, dentro de nós? Deus criou o ser humano na sua imagem e semelhança. O que significa isso? Deus não tem imagem. Deus não é físico, ele criou a fisicalidade. Então a Kabbalah, que é a parte mística e esotérica da Torá, explica que quando Deus cria o ser humano na sua imagem e semelhança, isso significa o quê? Que ele colocou dentro do ser humano características divinas poderosas, como por exemplo a fala. O que você está escutando agora não é uma voz do meu corpo, é a voz da minha alma. Deus criou o universo falando. Então ele colocou dentro do ser humano a capacidade de falar. Nós somos as únicas criaturas, os únicos seres vivos que temos esse poder de se comunicar com coerência, com coesão. Os animais emitem sons, mas não se comunicam dessa maneira que estamos nos comunicando agora. Quando eu pego essa xícara, bonita xícara do programa,
e faço uma bênção, bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que tudo existe através da sua palavra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihiyah bidvaro. Eu estou potencializando um superpoder divino que existe dentro de mim. Estou dando um sentido maior a um simples gole d'água. Ou seja, existem aquelas pessoas que vão falar, o rabino ele está abençoando porque ele precisa beber a água, ele precisa agradecer, é de praxe. Não. Eu estou bebendo a água porque eu quero abençoar, porque eu quero me conectar com essa minha própria essência, que é essa partícula divina que existe dentro de mim. Rabino, essa partícula divina, que é o esboço da perfeição divina, às vezes encontra falha de comunicação entre os homens. A gente não é tão perfeito, a gente aspira à perfeição. Se Deus existe, por que existe tanta dor? O Senhor vem de um povo que sofreu, e sofreu de maneira drástica ao longo dos tempos, sobretudo no Holocausto judeu. A gente vê aí a eclosão de novas guerras, a guerra da Ucrânia com a Rússia, e novos conflitos. Eventualmente, se existe realmente Deus, por que Ele permite tanto conflito? E como o Senhor percebe essa eclosão de novas guerras, de novos conflitos, sendo que a gente achava que estava num período de humanismo pleno? O homem é imperfeito, por isso que nasceu. Nós viemos para esse mundo com esse objetivo, buscar a perfeição, lapidar o nosso caráter. São forças contrárias, um corpo físico que puxa para um lado e uma alma divina espiritual que puxa para a elevação. O grande desafio em vida é abdicarmos muitas vezes de prazeres, de confortos, em prol de ideais, em prol do que é correto, em prol do que é certo. Valores vivenciados. Eu costumo falar que o judaísmo não é uma religião. Nós não somos uma religião, somos um povo milenar que está dando continuidade à herança espiritual que recebeu diretamente do Criador, no Monte Sinai, sob a liderança de Moisés, os 10 mandamentos, toda a Torá foi entregue ao povo de Israel, que naquele momento abraçou ela como um ideal de vida, se comprometeu com ela, e de pai para filho, de mestre para aluno, até hoje, esse é o grande desafio. Os anjos são perfeitos. Os anjos, eles não têm a capacidade de fazer o mal. Eles só podem fazer o bem. Eles são marionetes. O ser humano é o protagonista do palco do show da vida. Por quê? Nós temos a força de optarmos pelo bem, mesmo podendo fazer o mal. Uma vez, um grande rabino ia entrar num ônibus em Israel. Morei em Israel 8 anos. E eu presenciei essa cena. E ele ia entrar, quando chegou a vez dele entrar, Adriles, o motorista fechou a porta na cara dele. Ele pôs a perna para a porta não fechar. E a porta não fechava. E ele falou, qual a diferença de você e um gato? Assim ele falou para o motorista. O motorista falou, eu quero saber qual é. Se você me deixar entrar, eu te falo. Aí ele abriu a porta, ele subiu e falou, qual a diferença? Falou, o gato não tem outra opção na vida a não ser gato. Esse é o instinto dele, essa é a natureza dele. O cachorro, ele é carinhoso, ele é o melhor amigo do homem, mas esse é o instinto dele, ele não consegue ser diferente. O ser humano não. Ele pode optar sempre por um caminho diferente de sua tendência. E o grande objetivo é a gente superar essas fraquezas, a gente quebrar as barreiras do egoísmo e nos transformarmos em seres mais evoluídos. E o papel do judaísmo é esse. Não é transformar o mundo num lugar mais judaico. Não. Estamos aqui para transformar o mundo num lugar mais humano. Pois é, Rabino, disse que os judeus são o povo escolhidos por Deus. Há na tradição cristã, inclusive, uma santa que eu gosto muito da história dela, Santa Teresa d'Ávila, aquela que teria reclamado com Deus. Deus, por que tanto sofrimento? Ele teria dito a ela. Então, Teresa, não sabe como eu trato os meus amigos? E Santa Teresa teria dito assim, é por isso que os tem tão poucos. Os judeus seriam o povo escolhido de Deus e eles podem trazer os outros povos para o seio de Deus.
Seria essa a razão dessa coisa dos judeus terem sido escolhidos, o povo de Deus, desde o início da Torá, de que o povo judeu é tão perseguido e tão massacrado desde o início dos tempos? Se a gente percebe o holocausto judeu, eu volto a dizer esse exemplo, às vezes a gente percebe quase que uma agonia, como se fosse uma ausência do Deus. Como Deus permite tanto sofrimento justamente a esse povo que seria o escolhido de Deus? Por que isso, Fábio? Eu acho que é uma questão de definir o conceito da forma correta. Eu acho que sofrimento não pode existir no nosso vocabulário. E sim a palavra desafio. Mas existe dor. Dor. Pessoas foram mortas, sacrificadas, torturadas. Uma dor, isso é sofrimento. Uma dor, enquanto é dor, ela pode ser superada. Agora, quando ela se transforma em sofrimento, a pessoa perde as esperanças. Mas qual a razão da dor, Rabino? E ela entra num mar de depressão. Deus, ele tem um propósito maior, não só para o universo como um todo. Ele tem um propósito maior para o povo de Israel como povo, para cada nação como nação, mas para cada ser humano, para cada indivíduo. E o livre-arbítrio é o que gera a meritocracia. Se eu sei o significado de tudo, imediatamente, não existe teste, não existe dificuldade. E se não existe teste, não existe superação. Se não existe superação, não existe meritocracia. Qual que é o mérito de um jogador fazer o gol sem goleiro? Qual é o mérito de um lutador de boxe subir no ringue e não ter um oponente que vai lutar contra ele? O desafio, muitas vezes, é seguir adiante, abraçar os ideais, interiorizar esses valores, mesmo sem entender o motivo de tudo na hora certa e no momento certo. Mas a Kabbalah, ela escreve, Kol de Avid Rahmanah Letav Avid. Tudo que Deus faz tem um propósito positivo por detrás. E cabe a nós vivenciar essa fé, ter paciência de que no momento certo e na hora certa a gente vai se dar conta de que aquelas dores do passado foram necessárias. Aquelas dores do passado foram benéficas para a minha construção, para a minha evolução, para a minha trajetória. Hoje eu não seria quem eu sou se não fossem aqueles desafios. Toda dor é um aprendizado. É um aprendizado e o sofrimento não pode existir. Nós temos que substituir essa palavra por desafios, querido Adriles. O que seria da borboleta se ela não tivesse que ser uma lagarta e lutar para sair do casulo? Imagina você querendo poupar essa dor da vida dela, vai lá com uma tesoura e corta para ela sair tranquilamente do casulo. O que vai acontecer? Vão nascer as asas vão ser pesadas, ela não vai ter força, ela não vai ter musculatura para suportar essas asas, não vai conseguir voar. Ou seja, aquele momento dentro do casulo, aquelas dores, aquelas contrações eram benéficas, importantes, para que no momento certo ela possa decolar e voar pelos ares. Belíssimo. Rabino, a gente vive num país predominantemente cristão. O senhor tem 4 filhos jovens. Como é criar uma família dentro de um país que é praticamente, essencialmente cristão? Eu queria que o senhor dissesse exatamente dessa percepção cultural. Qual é o valor do judaísmo em consonância com o cristianismo, e como é que essas duas religiões se comunicam? A gente costuma dizer que a gente vive numa sociedade cujos valores judaico-cristãos sedimentam o nosso humanismo. Em que medida essas duas religiões se comunicam e como é a cultura cristã, o senhor criando uma família dentro desse universo cristão aqui no Brasil? Olha, eu sou muito grato ao povo brasileiro. Antes de mais nada, eu sou brasileiro, eu amo o nosso Brasil. Os judeus estão aqui desde 1500, fizeram parte da construção, do descobrimento. E o Brasil é um exemplo onde muitas culturas, muitos povos convivem em paz. E esse exemplo tem que ser exportado para outros países da Europa, por exemplo, onde infelizmente existe o antissemitismo, existe a perseguição às minorias. Eu enxergo o Brasil como uma terra abençoada. Como brasileiro, me orgulho de ser brasileiro. Meus avós vieram da guerra, sobreviveram ao Holocausto, e o Brasil abriu as portas. Eu não sei se eu já te contei, mas o meu tio-avô só conseguiu trazer o meu bisavô, só conseguiu trazer a minha bisavó, só conseguiu trazer o meu avô e minhas tias-avós graças ao Oswaldo Aranha, que deu para ele os vistos, e ele mandou esses vistos por debaixo dos selos das cartas, trazendo a minha família.
Então, se eu estou aqui falando hoje com você e dando essa entrevista e atuando com essa nossa missão de impactar e transformar vidas, eu devo ao Oswaldo Aranha, eu devo ao povo brasileiro. E o país tem uma religião predominante, mas isso não faz com que o Brasil seja um país onde outras culturas não tenham a liberdade de poder praticar e vivenciar a sua fé. Eu sempre me emociono nas festividades judaicas, porque meus antepassados muitas vezes precisaram se esconder para poder acender uma vela antes do Shabat, precisaram arriscar as próprias vidas para poder comer uma matzá, que é o pão ázimo que nós comemos na Páscoa judaica, e nós aqui podemos praticar o judaísmo, disseminá-lo. Parte da nossa missão hoje com o Instituto Rav Seni é disseminar o judaísmo numa linguagem acessível a todos, com leveza, com alegria, com irreverência. Então, viva o nosso Brasil, e o Brasil é um exemplo para todos os outros países do mundo. A religião, como eu disse no texto de abertura, é um processo de religar-se, né? Religar-se por princípios, por elos humanos. Mas toda religião específica tem um princípio de revelação da verdade. Sim. Qual seria a verdade absoluta do universo judaico em dissonância com outras verdades absolutas? Eventualmente, esse princípio de uma verdade revelada, de uma certeza absoluta de uma verdade, de uma realidade, dentro e fora da nossa mortalidade, seria uma exclusividade de alguém, ou existe um princípio de tolerância e misericórdia em toda religião que percebe a outra religião e o outro como uma manifestação de uma verdade que pode se somar à sua? Como é que o senhor resolve essa equação? Muito boa pergunta, Adriles Jorge. Você parece até um jornalista. Eu sou poeta também. Exato. Nós não somos os donos da verdade. Nós, judeus, não somos os donos da verdade. Nós não somos uma fé proselitista que quer converter as outras pessoas ao judaísmo. Pelo contrário, nós acreditamos que o mundo precisa de todas essas culturas, de todas as nações. Quando o grande templo estava erguido em Jerusalém antes da sua destruição, todas as 70 nações traziam as suas oferendas. O povo judeu foi escolhido para iluminar e para trazer uma moral, uma ética, desde o Sinai para a humanidade como um todo. Mas isso é uma grande responsabilidade. Isso é uma missão. Moisés, quando desceu com os 10 mandamentos, ele trouxe um código de moral e ética que até hoje é a base universal de todas as civilizações. Então eu acredito que só existe um Deus. E esse Deus, ele é o meu pai, ele é o seu pai. E se ele é o meu pai, ele é seu pai, nós somos irmãos. A minha fé, o meu povo, as minhas tradições, não fazem eu melhor do que você. A tolerância é o princípio máximo de toda a religião, né? Você abarcar, você abraçar, você acolher o outro. Aí eu queria completar essa minha pergunta no seguinte sentido. Vocês, o povo judeu, vocês abraçam Jesus Cristo? Quem é Cristo para o povo judeu? Jesus era judeu. Sim. Nós enxergamos ele como mais um irmão. Mas Cristo não é o Salvador? Cristo não pela é Deus fé, pela fé não. judaica, ele não é considerado o Messias. Pela fé cristã, ele é considerado o Messias. Existem essas divergências entre a fé judaica e a fé cristã, mas eu sempre bato nessa tecla. O respeito mútuo entre as religiões, entre as culturas, é a base para o diálogo benéfico, onde cada um vai conseguir perceber que existem mais semelhanças do que diferenças. E vamos focar no que une todas as culturas, que é o quê? O amor. Mas tirando a parte da revelação, da parte de Cristo ser o Deus homem revelado, como é que o senhor considera os ensinamentos do cristianismo? Como é que você considera o humanismo perpetrado por Cristo aqui na Terra? Qual o valor disso para você, enquanto rabino, e para o povo judeu? Como Jesus era judeu, sim, muitos desses valores ele extraiu do judaísmo. Então o cristianismo sai do judaísmo. Então eu acho que esses valores de amor, eles são valores similares entre o judaísmo e o cristianismo. Uma vez perguntaram para um grande sábio da época do Talmud, qual que é a base do judaísmo? Eu quero me converter. Um não-judeu chegou até o grande sábio Hillel e falou, eu quero me converter ao judaísmo. Mas eu quero rápido, o tempo que eu demoro para me equilibrar em uma perna só. E ele falou, Man desane alaich,
Lechavrich al ta'avid. O que você não gosta que façam com você, não faça com o outro. Ame ao próximo como a si mesmo. Esse é o judaísmo. O resto é a explicação. Vai estudar. Então essa é a grande base. Como é que você diria para alguém que queira se converter ao judaísmo, alguém que esteja num vácuo religioso, quais são as benesses do judaísmo? E eu emendaria e reiteraria uma pergunta que eu fiz ao senhor, que eu queria que o senhor fosse mais objetivo. Claro. Por que que o povo judeu tem sido, ao longo de tantos milênios, tão perseguido? Veja, ódio gratuito. Por que, Rabino? Porque o ser humano ele está aqui para evoluir. O ser humano, se ele não se auto-trabalhar, se ele não estudar, se ele não for atrás do conhecimento, o conhecimento que é a chave que abre todas as portas, o conhecimento que é a chave para a alegria, para a felicidade incondicional, se o ser humano não lutar para ser humano, ele vai se transformar num animal. Pior do que um animal, porque nenhum animal assassinou mais de 6 milhões de pessoas. Então, eu acho que a pergunta ela tem que ser diferente. Não o porquê, e sim o que nós podemos aprender com esses horrores. O que nós podemos aprender com esse período que envergonha a história da humanidade. Qual o sentido desse horror? Qual o sentido de alguém querer exterminar um povo inteiro? Qual o sentido de haver uma coisa monstruosa como o nazismo que matou 6 milhões de judeus? Qual a razão? A gente sabe muito bem as razões do amor. Se você me ama como a si mesmo, você melhora a minha vida e através da melhoria da minha vida, você melhora o seu sentido de generosidade, melhora a vida de todo mundo. Qual a razão do ódio? Por que que existe essa falha de comunicação, essa mácula na alma humana desse ódio, sobretudo o ódio ao povo judeu no Holocausto? Não o é que só, que explica isso? Concordo com você, não é só o povo judeu. Sim, no nazismo claro. foram assassinados homossexuais, Claro. ciganos, negros, judeus. O nazismo se considerou a raça ariana, a raça superior, o orgulho. Eu diria que constitucionalizaram muitas coisas para enriquecerem as custas dessas minorias, para colocarem a culpa de alguns fatores, algumas crises, nessas minorias que estavam fragilizadas. É o que eu falei, o ser humano, ele, enquanto estiver aqui na Terra, ele vai poder escolher 2 caminhos. São 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Uma vez um sábio respondia todas as perguntas, até que 2 irmãos falaram, vamos pegar o sábio. Ele responde todas as perguntas, vamos pegar ele essa tarde. Pegaram uma borboleta azul e falaram entre eles, vamos perguntar para o sábio se a borboleta está viva ou morta. Se ele falar que ela está viva, eu esmago ela. Se ele falar que ela está morta, eu abro e ela vai sair voando. É hoje que nós vamos pegar esse sábio. Foram até o sábio, com as mãos para trás. A borboleta azul que está na minha mão, sábio, ela está viva ou morta? Qual foi a resposta do sábio? Se ela viverá ou morrerá, está nas suas mãos. Ou seja, o homem, ele precisa se conscientizar de que, imitando os caminhos de Deus, abraçando a bondade infinita, abrindo mão de muitos confortos imediatos, em prol de ideais nobres, em prol de benefícios não só futuros para si mesmo, mas para todas as outras pessoas, ele vai chegar na conclusão que, na minha visão, é um dos propósitos da nossa passagem por esse corredor chamado vida, que é se conscientizar de que quem dá é mais feliz do que quem recebe. Rabino, a gente está falando de generosidade, de doação, de tolerância, mas há no mundo, e sempre houve, forte indício, forte realidade de intolerância religiosa. Islâmicos, judeus, cristãos, às vezes se matam, às vezes se perseguem. A gente estava falando aqui, eu estava falando aqui também, do princípio da verdade revelada, não é? E cada religião tem a sua verdade revelada. O que é preciso fazer para revelar a todas as religiões que a verdade revelada é de um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão? Por que há essa falha de comunicação entre as religiões, que muitas vezes, não as religiões, mas de pessoas que professam religiões, que deturpam o significado de suas religiões e perseguem-se umas às outras?
A má inclinação existe dentro de todos. Essa má inclinação, ela tem um objetivo, que é fazer você cair. Então é triste. Mas dentro de um princípio de amor, que é o religioso, É triste porque... o amor toma a forma da pessoa que ama. Exato. Se a pessoa ama mal, então ela usa o amor para odiar a outra pessoa. É triste porque eu sempre falo, o judaísmo, a fé, a espiritualidade, ela é perfeita. Mas nem todos os judeus são perfeitos. O ser humano está passível a se corromper. Corruptos, mau caráter, pessoas de má índole, pessoas imbecis, existem em todos os núcleos. O mal é a ignorância do bem, né? Exato, existem em todos os nichos. Nós precisamos focar, sabe aonde, Adriles? Na cultura, nas mensagens. Nós precisamos focar no texto, nessa herança espiritual, nas escrituras sagradas, interpretá-las, enxergar o que está entre as linhas, trazer isso como uma mensagem que vai ser não só estudada, e sim interiorizada. Igual a Torá, ela fala, Veiadata im levavecha. Você vai saber, se conscientizar, mas isso vai estar tão impactado dentro da sua mente que isso vai se transformar em algo real dentro do seu coração. Ou seja, a razão ela vai estar alinhada com a emoção. E aí a naturalidade na vivência, ela vai ser palpável. Rabino, a gente está falando de amor, mas existe a instrumentalização do mal que fala em nome do amor, né? A gente vive hoje no Brasil uma coisa que eu acho que é muito pérfida, que chama-se cultura do cancelamento. Ah, sim. Pessoas, em nome de um humanismo, ou de um pseudo-humanismo, em nome do amor, ou nome do pseudo-amor, em nome do combate ao preconceito, se colocam no lugar de vítimas preferenciais para poderem massacrar os seus semelhantes sem sofrer represália, porque elas seriam as vítimas preferenciais. Isso é uma espécie de corrupção do amor, porque isso é uma espécie de neofascismo. Você massacra, você persegue, você mata, você desmonetiza, você dilacera o outro em nome de um princípio do bem. Em nome do bem, eu estou acabando com a sua vida. Como é que você explica isso? Como é que a gente combate essa cultura do cancelamento em nome de um falso amor? Olha, eu como rabino sou um educador, então eu sou contra a cultura do cancelamento. Eu não sou a favor de cancelar ninguém. Se Deus nos dá várias chances durante a nossa vida, e cada dia, quando abrimos os olhos, nós recebemos mais uma chance, Ele nos deu mais um dia de vida. E Deus é perdão, né? Perdão, Ele o cancelamento é o anti-perdão, Exato, é o massacre. Na minha visão, essa cultura ela não é uma cultura positiva, de cancelar. Eu sou a favor da orientação. Você orientar, conscientizar aquela pessoa de que ela errou. E dessa maneira ela vai entender que a comunicação ela é poderosa. Ela vai entender que muitas vezes, quando ela está ocupando um lugar de formador de opinião, ela precisa tomar cuidado com o que ela fala. Então ela vai se redimir, ela vai pedir desculpa e ela não vai mais repetir aquele erro. Agora, quando você cancela, quando você é agressivo, você não vai conseguir fazer com que aquela pessoa se conscientize de que errou e retifique esse erro. Como educador, como rabino, eu acho que nós precisamos lutar pela educação. O amor é a antítese do cancelamento, né? Eu acho que o cancelamento é uma espécie de amor travestido de ódio, se você poderia dizer assim. Eu acho que não funciona. Qual que é o objetivo? Conscientizar aquela pessoa que ela errou? Cancelando, ela vai se afastar. Por exemplo... Batendo, ela vai se afastar. Por exemplo, a gente tem não só pessoas que erram, mas a gente tem a criminalização da própria linguagem. Por exemplo, movimentos raciais dizem que você não pode falar em humor negro, você não pode falar denegrir, você não pode fazer gírias como neguinho, como o Nelson Piquet faz. Sem a intencionalidade de machucar alguém, você já é colocado como racista, como nazista. Por exemplo, o verbo judiar, que vem do povo de Judá, judeu, que é realmente uma versão maliciosa do povo judeu. O senhor acha assim, uma palavra dissociada da sua origem. Judiar é uma palavra preconceituosa, né? Mas ninguém fala hoje, quando eu vou judiar de alguém, está pensando no malefício do povo judeu. Você não acha que existe um exagero do politicamente correto? Por isso que nós devemos educar. O que é melhor, alguém que usou esse termo, você conversar com essa pessoa, explicar para ela o porquê de não usá-lo, aí ela vai entender, uau, eu não sabia, como eu fui ignorante.
ou você cancelar, agredir, o objetivo não vai ser alcançado. Por isso que sempre a educação, a orientação com amor, com carinho, com leveza, porque é exatamente isso que você falou, Adriles. Na maioria das vezes é ignorância. Rabino, para fechar esse primeiro bloco, quais são as vantagens, qual é o mérito, qual é a glória, qual é o milagre de ser judeu? Olha, é uma responsabilidade enorme. O povo judeu nasceu de um homem chamado Abraão, que foi testado 10 vezes. E quando ele passa no 10º teste, Deus o escolhe para ser o pai de uma grande nação, o povo de Israel. De Abraão sai Isaac, Isaac é pai de Jacó, Jacó tem 12 filhos, as 12 tribos de Israel, e hoje todos nós somos descendentes da tribo de Judá, judeus. Então é uma responsabilidade, é um mérito, é um privilégio. Para mim, como rabino, ainda é um privilégio maior poder ensinar, poder estudar, me aprofundar, encher o meu copo, para ele transbordar e encher os outros copos. É gratificante demais. É uma missão onde, dia após dia, eu aprendo muito, mas não aprendo apenas com os livros. Eu aprendo muito com os meus alunos. Eu aprendo muito com as situações onde um rabino obrigatoriamente precisa estar. No palco da vida, nós não escolhemos o cenário, nós não escolhemos os personagens que vão contracenar conosco, mas uma coisa nós podemos escolher, o nosso estado emocional. E com o conhecimento que gera o amor, a causa, o amor próprio, esse estado emocional de felicidade, ele vai ser recorrente em nossas vidas. Então, você falou a palavra milagre, é um milagre, mas é um milagre que nós vivemos ele com muita alegria e com muito orgulho de poder levar adiante aquilo que os nossos antepassados muitas vezes deram a vida para que essa fé, esse povo, essa cultura esteja firme e forte e consolidada até os dias de hoje. Nós costumamos falar, Am Israel Chai, o povo de Israel está vivo. Rabino, o senhor falou do povo judeu. Eu sou descendente de islâmicos. Adriles? De libanês, Adriles Jorge. Mas qual que é o seu sobrenome? Meu nome é Adriles Rei Jorge, mas meu bisavô chamava Abdallah Kussa. Abdallah. E mudou o nome para Benjamin Jorge. Certo. Eu queria desmitificar essa coisa do povo judeu, do povo eleito por Deus. Se eu quiser, sendo um descendente de islâmicos, que foram rebatizados como cristãos, me tornar um judeu, eu posso, o povo judeu acolhe quem queira entrar na sua comunidade? Qualquer um que quer se converter de verdade, por livre e espontânea vontade, sem interesses pessoais, sem interesses financeiros, sem interesses matrimoniais, se há uma vontade genuína, autêntica, essa conversão ela vai ser aceita de acordo com a lei de Moisés, de acordo com as leis da Torá. É um processo, não é do dia para a noite. Nós precisamos nos certificar de que essa pessoa realmente quer, e essa conversão ela é aceita e concretizada na terra de Israel. Mas você queria se converter, você me falou lá no camarim. Você queria se converter, só que ele fugiu. De Deus. Meu Deus é um polímata, ele está em todas as religiões. Você queria se converter, mas você fugiu quando eu falei que o homem tem que fazer a circuncisão. Eu sofri de fimose. Só que aí eu trouxe... Já tem problema. Só que aí eu trouxe o médico que ia fazer a circuncisão dele, ele fugiu. Só porque o médico tinha Parkinson. Aí ele fugiu. Uma coisa engraçada. A gente está falando das tragédias, das misérias, das perseguições sofridas pelo povo judeu. Mas tem uma grande, imensa tradição do humor judaico. A gente vê Woody Allen, Philip Roth, grandes humoristas, geniais escritores. De onde que vem esse humor judaico que ri da própria desgraça, né? Exato. Porque é isso, rir da própria angústia é uma virtude de um sábio, né? Exato. Inclusive o Viktor Frankl, que escreveu livros... grande Viktor Frankl. E que sobreviveu a campos de concentração e que criou a logoterapia, em seus livros ele escreve que ele via lá dentro os judeus fazendo números de stand-up dentro dos campos de concentração, justamente para aliviar a dor. O humor, além de denunciar,
Boa. Ele também alivia a dor e faz com que as pessoas consigam superar as adversidades com mais leveza, com mais facilidade. Então, o humor judaico é uma questão de utilizar-se desta ferramenta com um propósito importante e nobre. Rabino, esse é o momento em que a gente vai adentrar a sua Agora? alma no próximo bloco, no próximo quadro, íntimo e pessoal. Olha só. Rabino, o senhor é um comunicador, o senhor é um showman, Ah, é? o senhor se tornou rabino. Sim. O que te motivou a se comunicar da maneira como o senhor comunica? O senhor realmente, todo palestrante, e todo padre, e todo pastor, e todo rabino, já é um homem que nasce no púlpito. Mas o que motivou o senhor a expandir o senhor para a mídia e qual é a principal virtude do senhor como comunicador, a seu ver? Eu sou apaixonado pela comunicação. Desde cedo, sempre fui. Eu acho que a fala é poderosa, é um instrumento que todos nós tocamos, é um instrumento que pode falar eu te amo, mas também pode começar uma guerra. E eu, como rabino, eu percebi que a mídia, eu percebi que se o meu objetivo é impactar vidas, se o meu objetivo é transformar as pessoas em seres humanos mais evoluídos, se eu utilizar toda essa mídia, todas essas plataformas, como um megafone para chegar em mais vidas, eu vou conseguir fazer a diferença. Eu vou conseguir, no final da minha vida, olhar para trás e me orgulhar dela. Então, eu uni a arte da comunicação com a tecnologia, a modernidade, e eu não mudo nada. Eu não tenho o direito de mudar. Eu simplesmente transmito o mesmo numa linguagem diferente, numa linguagem mais moderna, numa linguagem, digamos assim, mais popular, para que a gente possa fazer com que as pessoas se amem mais, fazer com que as pessoas tenham orgulho de si mesmas, fazer com que as pessoas enxerguem a vida como esse grande presente que ela é. Mas o senhor não sofre algum tipo de preconceito ou restrição ou puxada de orelha dentro da comunidade judaica? Porque muita gente diz, não só na comunidade judaica, na comunidade católica, protestante também, que às vezes o meio, você ser mais carismático, você ser mais engraçado, alguns dizem, né, os mais tradicionais, que você pode reduzir ou simplificar ou tornar a mensagem mais superficial. Esse tipo de preconceito o senhor sofre? Você acha que você transmite a mensagem judaica de uma maneira plena dentro do meio e do carisma em que o senhor está inserido? O preconceito nunca sofri. Alguém já te disse, vai menos engraçado? Não, porque eu não mudo. É o que falei, eu não mudo, eu não tenho o direito de mudar. São os mesmos preceitos, é a mesma Torá. Nós simplesmente estamos conseguindo chegar num público judaico até mais afastado. Sim. E resgatando essa identidade judaica dentro dessas famílias. O Olami, que é o centro que eu dirijo, o Olami Faria Lima, que faz parte de uma holding de 320 centros jovens espalhados pelo mundo, perdemos 6 milhões de judeus no Holocausto. Aonde vamos investir? Os idealizadores do Olami chegaram na conclusão, nos jovens. Os jovens são o futuro de toda a nação. Então essa linguagem, ela tem que fazer parte do coração da juventude. Onde está o jovem hoje? Está na tela, está no Instagram, está no TikTok. Mas foi o que eu falei, é um megafone. É uma maneira que eu encontrei de poder penetrar na vida de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Preconceito nunca sofri, elogios recebi e... Inveja? Eu acho que inveja não é a palavra, mas pelo que eu estou analisando, eu acho que posso até me arriscar a dizer que eu até criei uma tendência. Às vezes, existem outros líderes que estão agora migrando também para essas plataformas. Vamos ser sinceros. Toda vez que uma pessoa faz sucesso, ela ergue ao lado algum tipo de ou inimizade, animosidade, inveja ou ressentimento. O senhor vai ser sincero e olhe nos meus olhos. O senhor nunca percebeu nenhum tipo de ciúme, inveja, despeito ou olhar torto para o senhor em qualquer maneira quando o senhor ascendeu a essa figura pop que o senhor se transformou hoje? E como é que o senhor lida com esse tipo de reação negativa?
Figura pop. O senhor é figura pop. Eu acho que... Pop metafísica. Se existe, nunca ninguém falou na minha frente. E se existe, é triste. Porque nós precisamos chegar numa conclusão, e rápida, de que a felicidade do outro, o sucesso do outro tem que ser o nosso sucesso, a nossa alegria, a nossa felicidade. Se alguém perde tempo da sua vida se incomodando com o sucesso do outro, se incomodando com o trabalho do outro, se incomodando com a visibilidade de outra pessoa, sinal que a vida dessa pessoa está ruim, sinal que a vida dessa pessoa não está boa. Então eu sinto por isso. Mas de forma frontal, Adrilles, se é isso que você quer saber, nunca recebi. Pelo contrário, recebi muitos elogios e cumprimentos. Rabino, eu vou entrar na sua vida pessoal um pouquinho. A gente sabe que a gente entra na religião pela dor, ou pelo amor, ou então talvez até pela tradição. O senhor parece ser uma pessoa muito alegre, muito amável e parece ter sido muito amada. Não houve uma grande dor, uma grande agonia, uma grande angústia, ou você lida com essa dor, essa grande angústia de maneira feliz? O senhor sempre foi inserido no universo religioso através do amor, não só pela dor? Eu não nasci religioso. Sim. Eu nasci num lar judaico, mas não ortodoxo. Quer dizer, meus pais não praticavam, não eram judeus praticantes. Eu me apaixono pelo judaísmo. Eu, um jovem judeu, com 13 anos, começo a estudar para o meu bar mitzvah. E o que é o bar mitzvah? É a fase de transição da infância para um homem adulto. Ou seja, todo jovem com 13 anos, ele vai estudar o judaísmo de uma forma mais aprofundada. Com 13 anos eu começo a estudar o judaísmo de uma forma mais aprofundada e foi lá que meu coração começou a bater mais forte. Foi lá que eu me apaixonei pela minha própria cultura. Foi lá que eu encontrei todas as respostas para todas as minhas dúvidas. E eu decido, jovem, até me sinto privilegiado, de já saber o que eu quero para a minha vida. Jovem, porque eu trabalho com os jovens, eu sei que eles fazem uma faculdade, largam, fazem outra, até eles descobrirem o que eles realmente querem fazer em suas vidas, demora. Então eu decido, naquele momento, me preparar e estudar para compartilhar no futuro essa doçura que me encantou com outros jovens. Mas essa doçura, essa alegria, esse amor, o senhor já falou de maneira maravilhosa e plena. Eu queria saber do outro lado, eu queria saber do contato que o senhor teve com algum tipo de agonia, angústia, algum tipo de tragédia ou dor pessoal em algum momento da sua vida, inclusive fez com que o senhor contestasse a sua fé, a existência de Deus, os seus valores judaicos. Existiu algum momento em que o senhor pesou sobre os seus ombros o peso e a dor existencial e o senhor contestou por que tanta dor e tanta miséria e tanta injustiça, meu Deus? Contestar, não. É óbvio que nada é fácil. Tudo que é valioso na vida não vai ser fácil. As pessoas precisam se conscientizar disso de uma vez por todas. O que vem fácil, vai embora fácil. E se parece que é fácil, você já vai perceber que não é tão fácil assim. A minha preparação foi em Israel. Eu fiquei 8 anos lá. Não foi fácil. Fiquei longe da minha mãe, fiquei longe do meu pai, fiquei longe da minha família. Confesso que muitas vezes eu queria voltar, mas não era possível voltar. Em alguns momentos choramos em silêncio, mas não porque nós não estamos contentes com o que nós estamos fazendo, e sim pelas circunstâncias. Mas olhando para trás, eu não trocaria isso por nada. Todos os momentos de dificuldade, todos os momentos onde as condições não eram das mais favoráveis, todos esses momentos foram benéficos e todos esses momentos contribuíram para que a gente possa, no futuro, orientar, para que a gente possa, no futuro, como vencedores e como pessoas que já saíram daquele labirinto, orientar aquelas pessoas que ainda estão no labirinto. Revolta, qual foi o outro termo que você usou? Ressentimento. Ressentimento, em nenhum momento. Mas a fé, ela só entra em vigor
na escuridão. Quando está claro, quando está de dia, quando você entende tudo, qual que é o segredo? Qual que é o prêmio? O rei Davi, rei de Israel, ele já disse: Vemunatcha baleilot. A fé entra em vigor de noite, quando está escuro. Quando você se sente sozinho, quando você percebe que as coisas saíram do roteiro, é nesse momento que você tem que se enraizar naquilo que você tanto estudou na teoria. É a oportunidade que Deus está lhe dando para colocar isso na prática. Rabino, o senhor parece ser um homem muito feliz. A gente nota pelo seu sorriso consplacente, Fico feliz. Pelos seus ditos sobre amor, sobre a graça divina, sobre a felicidade que é praticar o judaísmo. Mas existe, sobretudo no princípio cristão, uma diferença muito grande entre o conceito de felicidade e de realização. Claro. Os cristãos acham, por exemplo, que Cristo crucificado na cruz não era exatamente um homem feliz do ponto de vista de estar tendo um prazer pessoal. Estava sendo torturado, crucificado, massacrado, mas tinha uma realização de estar dando uma mensagem humanista e de salvação à própria humanidade. Como é que você faz essa diferenciação entre realização pessoal, de estabelecer um princípio de vida de doação ao outro, e de felicidade? Dá para ser realizado dentro da miséria, dentro da guerra, dentro do sofrimento? Você acha que essa realização, então, precisa necessariamente do sofrimento? Sucesso não tem nada a ver com felicidade. Muitas pessoas bem-sucedidas sentaram na minha frente, no meu escritório, abriram o seu coração e são pessoas infelizes. São pessoas que têm tudo, Adriles, tudo. Barco, casa, imóveis, tudo que a sociedade determinou como uma regra para ser feliz, essas pessoas conseguiram conquistar. E a felicidade não apareceu em suas vidas. Muitas dessas pessoas acabaram até tirando as suas próprias vidas. A felicidade, pela ótica da Kabbalah, é um estado emocional. E quando se trata de emoção, você precisa entender que as suas emoções dependem da sua mente. Pensamentos positivos geram sentimentos positivos. E sensações positivas geram atitudes positivas e construtivas. Então, o sucesso, ele é um desafio como qualquer outro na vida. O teste da riqueza muitas vezes vai ser mais difícil do que o teste da pobreza. O que o ser humano precisa entender é que ele tem que exercer e concretizar a sua missão aqui na Terra, não importa o cenário que ele está vivendo hoje. José, que foi vice-rei do Egito, ele ficou 12 anos no calabouço. Mas quando ele virou vice-governador, vice-rei, ele em nenhum momento se descontrolou emocionalmente, porque ele entendeu aquilo como uma responsabilidade gigantesca. Até então eu estava concretizando a minha missão, eu estava conseguindo superar adversidades e dar o meu melhor como um prisioneiro. Mas agora, com toda a fama, com todos os holofotes, com toda essa riqueza, os desafios são mais complexos e ele se concentrou ainda mais para não se distrair da sua verdadeira missão aqui na Terra. Então, sucesso é uma coisa, felicidade é outra coisa. A felicidade, pelo judaísmo, é se conectar e sentir a presença de Deus. Pois é, Rabino, mas o senhor falou que você tem um trabalho no Olami. O Olami é a holding. O Olami é a holding e o nosso centro é na Faria Lima, é o Olami Faria Lima. Vocês fazem um trabalho muito grande com os jovens. Eu percebo, sobretudo nessa nova geração, uma pressão muito grande. Talvez não só nessa, mas em todas, mas nessa uma pressão maior pelo sucesso, pela viabilidade de um sucesso material, pelo imediatismo, pela profissão imediata, pelo sucesso amoroso. O senhor vê isso como um sintoma de um narcisismo vazio? Como é que o senhor inocula esse princípio de sucesso para além da realização material das pessoas, para o sucesso para voltado para um sucesso religioso, de religar com o ser humano, estabelecer que um trabalho é o trabalho que você faz em nome do seu semelhante para a coletividade? Como é que o senhor inocula esses valores nessa juventude que o senhor trabalha no Olami, por exemplo? É trazer a essência. O mundo tem tantos ruídos, são tantos barulhos. Eu escrevi um artigo recente, que o nome do artigo é Ouça o Silêncio. Parar e ouvir o silêncio. O que significa ouvir o silêncio?
pensar sobre os verdadeiros valores. Quais são os seus valores? Qual é o seu maior sonho? O que te faz acordar todas as manhãs? Você está sendo estuprado pela sociedade? Você está vivendo a vida que você sempre quis viver? Ou você está vivendo a vida que os outros querem que você viva? O que te faz acordar todas as manhãs? A paixão pelo meu trabalho. A paixão pela minha missão. Saber que se eu acordei, significa que Deus confia em mim. Porque se Ele não confiasse, Ele não me daria mais um dia de vida. O que me move é a paixão pela minha missão. Eu acho que muitas pessoas, elas estão presas. E elas precisam ter coragem. Muitas pessoas, elas estão atuando em áreas que não as satisfazem. A coragem, a ousadia nesse momento é importante, porque a vida passa muito rápido, Adriles. Uma senhora muito querida, que eu tive contato com ela, também sobrevivente do Holocausto, ela falou uma vez, Alles ist a Hulem, que em Yiddish significa, tudo é um sonho. A vida é um sonho, é um sopro. Então nós não podemos comprometer a nossa felicidade por coisas insignificantes. Rabino, o senhor se tornou rabino por qual razão? Quais são as restrições da sua vida? Como é a vida de um rabino? O que faz o senhor se mover como rabino? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, um resumo da sua vida, do seu cotidiano. O senhor, por exemplo, não quis dar entrevista para a gente no Shabbat, porque é um período sagrado. Exato, Shabbat. Quais são as restrições que tem que acometer a vida do rabino? Eu não diria restrições, existem critérios. Baseados no quê? Na Bíblia, na Torá, Sim. Nas Escrituras Sagradas, são 613 preceitos. Nossa, é muita regra, hein, Rabino? Quando eu uso esse tzitzit, são 8 fios, né? 8 fios e 5 nós. 8 mais 5 é 13. E a numerologia da palavra tzitzit é 600. São 613 preceitos. Nós olhamos para esses fios e nos recordamos dessa missão, desses valores que nós abraçamos. É isso que eu queria te perguntar. Como é que você diferencia, não leve a mal minha pergunta, o que é e pode ser considerado uma superstição religiosa e um princípio moral? Esses fios aí têm um significado mágico? Não, é uma lembrança, é uma ponte para um princípio moral, não é? É um preceito. O Shabbat é o quê, por exemplo? O Shabbat é um testemunho. Sim. Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º dia, Ele parou de criar. Então, no 7º dia, no Shabbat, nós paramos de criar. Nós não trabalhamos. É um dia de espiritualidade, é um dia onde nós ficamos com a nossa família, são refeições festivas, nós vamos à sinagoga, existem orações especiais. O povo judeu testemunhando que Deus é o Criador, criou o mundo em 6 dias, no 7º parou de criar. O Shabbat é um grande presente. WhatsApp, e-mails, trabalho, correria. Disso, né? Não é que não pode. É um presente que nós recebemos de nos desconectarmos disso para nos conectarmos com a nossa própria essência. O Shabbat é uma das experiências mais maravilhosas que existem dentro do judaísmo. Nos Estados Unidos lançaram recentemente um spa de tecnologia. As pessoas entram, deixam o celular na porta, trancam, não tem Wi-Fi, não tem internet, é você com a natureza. Aí eu falei, finalmente descobriram o que é o Shabbat. Mas, Rabino, há exceções, né? Por exemplo, parece que vocês não podem acessar computador, WhatsApp. O Shabbat. Shabbat, né? São 39 labores. Não pode tocar botão de elevador. Por exemplo, se a sua filha estiver engasgada passando mal. Ótima se o senhor estiver no elevador, o senhor pode romper o Shabbat e enfiar o dedão lá no... Claro. Na Torá está escrito... Pelo amor de Deus, né? Claro, na Torá está escrito... Essa não estava na pauta, hein? Não tinha nada na pauta. Tava? Não tinha nada na pauta, eu enfiei. Na Torá está escrito Vechaibaem. Nós temos que viver por essa missão, viver por esse propósito nobre maior. Então, em qualquer circunstância que a vida humana está sendo ameaçada, nós não só podemos, como devemos transgredir o Shabat para salvar a vida não só da nossa filha, como de qualquer outra pessoa. Rabino, para completar essa entrevista, eu comecei aqui falando no meu texto... Mas já vai acabar? Talvez Mas está tão agradável aqui a nossa conversa. A vida talvez não se baste. Eu costumo dizer... Eu tenho uma fé meio difusa, não faço uma profissão de fé em nenhum tipo de religião indefinida, que eu não acredito em ateus.
O senhor acha possível uma pessoa ser essencialmente boa, essencialmente humana, essencialmente solidária, sem crer em nada? O senhor não acha que essa pessoa, no fundo, ela crê em algo que transcenda a vida? O que o senhor acha da frase de Dostoiévski? Sem Deus, tudo é permitido. É uma frase verdadeira. Porque o conceito... E não tem uma lei de transcendência. Exato, o conceito de certo e errado não existe. Então, sem Deus é tudo um acidente e não tem ninguém que é melhor do que ninguém para falar o que é certo e o que é errado. Agora, a partir do momento que existe uma força maior que trouxe a moral e a ética e os valores para o mundo, nós nos conscientizamos e sabemos o que sim é bom e o que é ruim. Mas, preste atenção, a minha página, o meu Instagram, o nosso YouTube, nosso programa de TV, nós recebemos muitas mensagens. E existem muitos ateus que me seguem. Porque se identificam com esses valores, com essas mensagens e com a maneira que nós estamos disseminando elas. Eu acho que o ateu, ele pode até ser uma pessoa de boa índole, de bom caráter, mas ele está desperdiçando o principal. Ele está ignorando boa parte, ele está ignorando uma parcela gigantesca de se conhecer, de conhecer Deus e dessa forma sentir um dos maiores prazeres da vida, que foi o que o rei Davi escreveu nos Salmos, Ta'amu ureu, kitov Hashem. Experimentem e vejam como é bom se conectar com Deus. É um prazer inexplicável. Não tem começo, meio e fim. Ele tem durabilidade eterna. Conectar-se com Deus é conectar-se com o melhor que a gente tem dentro de si mesmo, o senhor acha? Sim. E como é que a gente se conecta com Deus? Qual o caminho? Conhecendo Ele, estudando as mensagens que Ele mesmo nos presenteou. Quanto maior o estudo, maior o conhecimento. Quanto maior o conhecimento, maior o amor. Quanto maior o amor, maior o prazer que você vai sentir em poder potencializar todos os dons e qualidades que Ele te deu de presente. Esse livro aqui, já pensou nisso? É o senhor teu. explica? Você dá um caminho, você dá um caminho palatável para a gente chegar a Deus? Mas você sabe, Adriles, que esse livro é um livro que me deixou muito feliz, porque eu tinha a ideia na cabeça, e estoura a pandemia, e eu falo, it's now or never. É agora ou nunca. As pessoas precisam de motivação, as pessoas precisam de energia positiva. E o que eu fiz, Adriles? Você tem uma piada em charge, e a piada em charge é a escada para a mensagem de vida daquele dia. Por que daquele dia? Porque cada capítulo é uma mensagem de vida por si só. Então, nenhum capítulo tem conexão com outro capítulo. Piada, mensagem de vida. Frases motivacionais espalhadas pelos capítulos. O humor é uma graça divina, né? Exato, uma ferramenta. Boa. Uma ferramenta, um trampolim. Piada, escada para a mensagem de vida daquele dia. Então são mais de 300 páginas, mensagens de vida. É aquele momento para você tomar uma vitamina, para você ler uma página antes de dormir, para você ler uma página quando acordar. É um encontro marcado entre mim e você, todas as manhãs, todos os dias. É o livro que eu dei o nome de Já Pensou Nisso? E esse livro é teu. Todas as mensagens estão chanceladas com a sabedoria milenar da Kabbalah. Então esse livro eu queria que ficasse na tua mesa para você ler antes de ir para o seu trabalho ou antes de dormir. Leia uma página por dia apenas. Tem participações especiais aqui. O Danilo... Posso ler mais? Não, eu recomendo. Tem muitas pessoas que vão lendo, eu não quero. Eu quero que você leia apenas uma página por dia. Uma página por dia. Tá bom. E esse livro teve participações ilustres. O prefácio é do Geraldo Rufino, que é um grande motivador, um homem que quebrou 7 vezes. E hoje ele é CEO da JR Diesel. Boa. O Danilo Gentili fez as charges. Ah, que bacana. O presidente do Einstein, do Conselho do Hospital Albert Einstein, Dr. Cláudio Lotenberg, escreveu uma carta. Nosso querido Lacombe, meu amigo pessoal, grande amigo pessoal, escreveu também aqui uma carta. É um livro diferente, na horizontal até, né? Até o formato dele é diferente. E nós lançamos ele na pandemia. E o objetivo é esse, trazer alegria, conhecimento. Esse é meu? E mensagem de vida para todo mundo. Isso aqui é doação. Esse é teu. Esse aqui é doação. Mas depois vou fazer uma dedicatória. Muito obrigado, querido. Rabino, eu não sei se o senhor sabe, eu escrevo poesia. Eu acho que a poesia... Eu vi no primeiro bloco, inclusive. É um texto em prosa, mas poético. Poesia é a melhor maneira de traduzir a vida, porque ele reconstrói em linguagem, em palavras, aquilo que as palavras não conseguem dizer. Aliás, eu queria que você escrevesse uma poesia. Ô Rabino,
Tá certo, E eu você escrevo. me envia. E a poesia, ela faz uma dança entre as palavras, ela canta as palavras. E eu sei que o senhor, como homem midiático e grande comunicador que o senhor canta. Eu queria que a gente terminasse essa entrevista com o senhor cantando alguma coisa pra gente. Pode? Ai, não é possível. É isso aí. Mas não é possível, Adriles. Mas você tá com um programa novo, é isso? Estamos estreando com o senhor, com Ok. uma epifania. Ok, mais aplausos, mais aplausos. Uma música? Qual música? O que o senhor quiser. Se eu achar mais palavras. Olha, eu acho que a paz mundial é o que está faltando hoje. É inadmissível no século XXI ainda existir antissemitismo. É inadmissível ainda no século XXI ainda existir preconceito. É inadmissível ainda no século XXI existir guerra, matanças. Então eu acho que aquele que faz a paz nas alturas, Ose Shalom Mimbromav, Hu Ya'aseh Shalom Aleinu, ele fará a paz sobre nós. Ve'al kol Israel, ve'imru Amen. Mas canta pra gente. Ose Shalom Mimbromav, Hu Ya'aseh Shalom Aleinu, Ve'al kol Israel, ve'imru Amen. Ose Shalom Mimromav, Hu Ya'aseh Shalom Aleinu, Ve'al kol Israel, ve'imru Amen. Oh, Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al kol Israel. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al kol Israel. Oh, Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Oh, Ya'aseh Shalom, oh, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Belíssimo, querido. Muito obrigado. O senhor deu uma aula de religião, de religar realmente os pontos universais que a gente tem de comunicação. Você me emocionou agora, Adriles. Porque esse pedido foi inusitado. Sim. Nós encerramos aqui a nossa conversa amigável com uma música que é uma mensagem, que haja paz. Amém. Rabino, a gente costuma terminar as nossas entrevistas com uma subversão. Subversão? Uma subversão da entrevista. Agora o senhor que faz uma pergunta... Uma só? Pra gente, o que o senhor quiser. Adriles Jorge. Sim, senhor. Qual o seu maior sonho? O meu maior sonho é que a gente possa viver num mundo em que o sonho do outro seja realizado pela gente. Se todo mundo realiza o sonho do outro, as pessoas vão realizar os nossos sonhos. Quando a gente perceber que individualmente o trabalho que a gente tem é o de estabelecer uma doação para o outro, todos vão doar para a gente também e todo mundo vai viver mais feliz naquilo que se chama de comunhão, a comum união entre as pessoas, entre os povos, entre as nações. É tão simples perceber isso e é tão difícil comunicar isso para as pessoas. Esse é meu sonho. Muito bonito. Muito obrigado, Rabino. Obrigado eu, parabéns pelo programa, sorria com alegria Tá certo. e viva a vida com muita sabedoria. Obrigado, querido. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns. Foi maravilhoso. Bom, a gente agora, rumando para o final desse nosso programa, a gente subverte mais uma vez o princípio da entrevista do entrevistado. Agora, quem pergunta é você. Pergunte ao Adriles. Quem foi a primeira pessoa que aprendeu a ler? Como aprendeu se ninguém sabia? Como sabia que estava lendo, já que ninguém tinha lido? Essa questão é fundamental. A origem da linguagem é a origem da humanidade, é a origem das pessoas. A primeira leitura que fez o ser humano, eu creio que foi Deus. Esse é o princípio do milagre.
O homem nasceu com a linguagem que o inventa. O homem nasceu a linguagem para se comunicar. E quem comunicou o sopro de vida na terra foi Deus. De onde vieste? Para onde vais? Estás aqui? Olha, a essa pergunta eu respondo com outra pergunta. Por que há algo em vez de nada? Esse algo define o que nós somos. O nada é um conceito criado. Se você diz que existe o nada passa a ser algo. Então, esse é o princípio que estabelece o princípio religioso da justificação na vida da terra. Não existe o nada. Você sempre tem que fazer algo, você vive por algo, você é algo. O nada nunca existiu. A linguagem, a vida, a comunhão, a comunicação estão inseridos na nossa vida de maneira inarredável. Não existe o nada. De onde eu vim, para onde eu vou, eu não sei. Mas eu sei que eu sempre estou porque o nada não existe. Qual a diferença prática da qualidade de vida entre o governo de esquerda e de direita no Brasil? A distinção entre um governo de direita e de esquerda é que o governo de direita, entre aspas, ele tem um princípio liberal. Ele deixa que as pessoas trabalhem por si mesmas e que o Estado sirva as pessoas. O governo de esquerda, geralmente, é o contrário. O Estado comanda a vida das pessoas, o Estado dita a vida das pessoas e o Estado dá misérias e migalhas para as pessoas. Eventualmente, se existe um trabalho, e o trabalho das pessoas é que fomenta o Estado, eu prefiro um governo de direita ao governo de esquerda, com certeza. Você é nazista? Como você explica aquele tchauzinho na Jovem Pan? Eu já expliquei várias vezes, eu explico novamente aqui. Eu tinha feito um discurso de 30 minutos, veementemente contra qualquer tipo de nazismo, contra qualquer tipo de formação de partido nazista, e dei um tchau, como dei 87 vezes, e pela cultura do cancelamento, em que você deturpa uma palavra, um gesto, um verbo, uma expressão da pessoa e você achincalha. Se existe um princípio nazista nesses termos, foi aquele que eventualmente tentou me massacrar. Não estou falando isso como vítima. Eu acho que qualquer gesto de crucificação, qualquer gesto de massacre, qualquer gesto de perseguição a mim ou a qualquer pessoa, ou a qualquer grupo, esse sim é um gesto de alguém que se coloca no lugar do bem para poder massacrar o seu semelhante. Eu sou, sempre fui e sempre serei um humanista. O Inclassificável dessa semana acabou. Não se esqueça de mandar suas perguntas para o nosso programa. Algumas serão selecionadas e respondidas aqui mesmo. Me siga nas redes sociais, Adriles Jorge, com 2 L's no Facebook e no Instagram, e Adriles R. Jorge no Twitter. Te vejo na próxima semana. Até breve. Até sempre.